dia, galerinha do supletivo. Vamos a mais uma aula de história. Como a gente viu nas aulas passadas, com o fim do primeiro reinado, houve uma nova forma de governo brasileiro, o período regencial. Por que isso ocorreu? Porque como Pedro de Alcântara ainda era uma criança, ele não poderia ser aí o governante do país. Então, entre o primeiro reinado e o segundo reinado, nós tivemos aí essa forma de governo, que ficou conhecida como período regencial. Durante o período regencial, a gente viu várias revoltas por todo o país, em várias províncias, certo? Então, Pedro de Alcântara, agora Dom Pedro II, teria uma função muito importante, teria aí que controlar, acalmar os ânimos da população, manter a ordem política e econômica de todo o país e ainda preservar a unidade política do país. Porque, como a gente viu lá nas revoltas regenciais, algumas províncias queriam a independência, queriam formar república dentro do Brasil, sendo assim independente do governo central, que era no Rio de Janeiro. Vários políticos brasileiros do período regencial e a classe dominante acreditavam que a ordem ao país só seria mantida, só seria controlada se fizesse aí uma lei que antecipasse a maioridade de Pedro de Alcântara, que na época era um príncipe com apenas 14 anos de idade. E a Assembleia Nacional, ela tinha esse poder de antecipar a maioridade do príncipe regente. E eles conseguiram seu objetivo. Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos de idade, se tornou aí o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Certo? Então, esses políticos eles acreditavam que com a coroação de Pedro II, todos os problemas, principalmente as revoltas provinciais, teriam fim. Antes de começar a falar aí sobre as disputas políticas entre os partidos do segundo reinado, deixa eu só fazer uma observação para vocês. Durante o governo de Dom Pedro II, tinha no Brasil dois grupos de proprietários rurais. Nós tínhamos o grupo de proprietários rurais que produziam em grande escala, que tinha muitas terras e produziam em muitas quantidades o algodão, a cana-de-açúcar, certo? Então, esses produtores rurais, eles abasteciam o mercado externo, vendiam esses produtos a outros países. E nós tínhamos ainda aí um segundo grupo de proprietário rural, que eram aqueles que tinham menor quantidade de terras e produziam também em menor quantidade e abastecia apenas o mercado interno. Então, o grupo de proprietários rurais que tinha maior quantidade de produto abastecia o mercado externo, vendia para outros países, e o grupo de proprietários rurais que tinha menor quantidade de terras e produziam em menor quantidade, eles abasteciam o mercado interno. Então, a gente vai ver aí, dentro dos partidos políticos, como era que ficava a situação desses dois grupos de proprietários rurais. Como vocês podem ver aí na tabela, durante o segundo reinado existia dois partidos políticos que disputavam o poder. O Partido dos Conservadores e o Partido aí dos Liberais. O Partido Conservador era formado aí por proprietários rurais, burocratas do serviço público, como bacharéis de direito e os grandes comerciantes. Resumindo, o Partido Conservador ele era formado pela elite brasileira, certo? E defendia um poder centralizado aí com o imperador. Eles defendiam aí um governo autoritário. Já no Partido Liberal, era formado pelos proprietários rurais do mercado interno, certo? E também pelos profissionais liberais dos centros urbanos, pessoas que trabalhavam no comércio, pequenos comerciantes, e pessoas que trabalhavam aí nas cidades, mas que não tinham assim, um poder executivo muito alto, certo? Então, digamos aí, era uma classe média. E eles defendiam um poder, lógico, com a ordem do imperador, né, sob o comando do imperador, mas eles defendiam aí uma política mais liberal, principalmente para as províncias,
exigiam aí uma política mais liberal para os estados brasileiros. Segundo os historiadores, não existia diferenças significativas entre esses dois partidos. Afinal de contas, os dois grupos queriam chegar ao poder para defender aí seus direitos, para, digamos, adquirir privilégios para si e para o seu povo, certo? Então, não existia assim, um objetivo específico de cada grupo. Os dois queriam estar ao poder, os dois queriam dominar a política brasileira. Ao assumir o governo, Dom Pedro II escolheu um ministério formado apenas com políticos do Partido Liberal. Afinal de contas, foram os liberais que ajudaram a criar a lei aí de antecipação da sua maioridade. E aí foi marcada novas eleições. Durante a votação dessa eleição, capangas contratados pelos liberais invadiram os locais de votação, dando cacetadas em seus adversários políticos e trocando aí as urnas oficiais com outras urnas que já tinham votos falsos, certo? Essas eleições, devido à violência que ocorreu, ficou conhecida aí como eleições do cacete. O Partido Conservador exigiu do governo central de Dom Pedro II novas eleições. Afinal de contas, ficou bem claro que essas eleições tinham sido fraudulentas. Não podemos esquecer que tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador, eles faziam esse tipo de artimanha para vencer as eleições, certo? A maior parte das eleições durante esse período eram fraudulentas, tanto de um partido quanto de outro. Devido às pressões do Partido Conservador, Dom Pedro II ele teve aí que dissolver a Câmara, certo? E convocar novas eleições. A nova convocação dessas eleições causou revolta entre os membros do Partido Liberal, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. As tropas imperiais tiveram aí que combater essas revoltas, certo? Alguns foram presos e outros foram condenados à morte. Não podemos esquecer que anos mais tarde, em 1844, esses presos eles conseguiram a anistia. O que é a anistia? A liberdade política que eles tinham perdido em suas prisões por causa da revolta. Antes de falar do parlamentarismo no Brasil, eu quero que vocês entendam que num governo parlamentarista existe aí um ministério, certo? E esse ministério, eles escolhem um líder, que é o primeiro-ministro. E é esse primeiro-ministro que a Câmara vai votar para dizer se está de acordo ou não. E aí esse primeiro-ministro, ele vai governar o país, como ocorre na Inglaterra, por exemplo. Quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro, escolhido aí pelo grupo de ministérios, certo? No Brasil, o parlamentarismo não ocorreu exatamente dessa forma. Por quê? Porque, como vocês podem ver aí na tabela ao lado, existia aí o poder moderador com o imperador, certo? Então, alguns historiadores chamam esse período do governo de Dom Pedro II como parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque não funcionava exatamente como deveria funcionar um governo parlamentarista. O parlamentarismo brasileiro ocorreu da seguinte forma: o imperador ele escolhia o primeiro-ministro e esse primeiro-ministro formava aí o ministério, certo? A formação desse ministério era levada para a Câmara. Se a maior parte dos parlamentares da Câmara aprovassem, eles começariam a governar. Caso contrário, Dom Pedro II, devido ao poder moderador, ele tinha o poder de dissolver essa Câmara, formar outra e fazer novas eleições para a escolha do ministério, certo? Devido aí ao poder moderador. Então,
como vocês podem observar, não era o primeiro-ministro que, digamos, que dominava a política brasileira, e sim o imperador devido aí ao poder moderador. Durante o governo de Dom Pedro II, houve aí 36 gabinetes ministeriais, 21 gabinetes liberais e 15 gabinetes conservadores. Apesar da maior quantidade de gabinetes liberais, não foram os liberais que governaram mais tempo no segundo reinado, e sim os conservadores. Por quê? Porque os conservadores eles conseguiam manter maior tempo no governo do que aí os liberais, certo? Lembrando que ainda existia um período que liberais e conservadores governaram juntos, devido aí a acordos políticos. A gente vai ver agora uma das últimas revoltas que ocorreram aí no período imperial. Alguns conhecem como Revolta Pernambucana, outros como Revolução Praieira, certo? Ocorreu aí em Pernambuco. Não podemos esquecer que Pernambuco foi o principal produtor de cana-de-açúcar do Brasil, certo? Se destaca aí a família Cavalcante. E existia também outras famílias que eram grandes produtores rurais. Além desses produtores rurais que dominavam o comércio e também a política, existiam aí os grandes comerciantes portugueses. Isso significa que a classe média, como os profissionais liberais, eles não participavam muito da política. Isso significa também que sempre eram esse grupo dos profissionais liberais urbanos que ficavam prejudicados quando ocorria algum problema econômico ou político. Partido da Praia. Esse Partido da Praia era constituído por liberais pernambucanos que combatiam as desigualdades sociais, como artesãos, padres, militares, certo? E por que esse nome, Partido da Praia? Porque as ideias sobre as desigualdades sociais eram divulgadas em um jornal chamado Diário Novo, e esse jornal tinha a sede aí em uma rua chamada Rua da Praia. Devido a esse nome, Rua da Praia, ficou conhecido aí as pessoas que participaram dessa revolta como o Partido da Praia, os praianos. Esses praieiros, como também eram chamados, eles conseguiram tomar posse do governo porque eles tinham o apoio do presidente da província, que era aí Antônio Pinto Chichorra da Gama, certo? Ao saber da revolta, lógico que Dom Pedro II ele mandou demitir esse presidente. A revolta teve início quando o presidente da província foi demitido pelo ministério, comandado aí pelo imperador, e esses liberais, eles não acataram os nomes, indicados aí para serem presidentes de Pernambuco, certo? Então, o combate armado entre as tropas imperiais e os praieiros começaram aí com a demissão do presidente da província, que esse presidente da província apoiava aí os liberais que faziam parte do Partido da Praia. Os praieiros, eles criaram uma espécie de documento chamado de Manifesto ao Mundo. Neste documento estava especificado algumas propostas. Eles tinham objetivos específicos, que era aí o voto livre e universal para o povo brasileiro, liberdade de imprensa, garantia de trabalho para o cidadão brasileiro, extinção do poder moderador, comércio a varejo somente para os brasileiros. Caso eles conseguissem governar e essas leis fossem colocadas em práticas, tiraria aí todo o poder econômico do comércio das mãos dos portugueses. E não podemos esquecer que em nenhum momento eles tocaram no tema sobre a questão aí da escravidão. Então, eles não lutavam
pela liberdade dos escravos. A luta armada entre os praieiros e as tropas imperiais não durou muito tempo, devido aí à pouca quantidade de membros que tinham no grupo e também aos poucos recursos militares que eram disponibilizados, certo? Então eles não resistiram aí à prisão. Os líderes foram condenados aí à prisão perpétua e cumpriram essa prisão aí na ilha de Fernando de Noronha. Com a derrota aí dos praieiros, chega ao fim aí o ciclo de revoltas que ocorriam aí durante o processo de independência do Brasil. Então, com o fim dessas revoltas, as elites sociais e políticas se consolidaram. O governo imperial se tornou aí um estado centralizado.